Bom dia, criatura divina. Hoje estamos num cenário diferente. Estamos no sítio Colibri hoje, fazendo a gravação do nosso podcast. E hoje teremos uma convidada. Vamos iniciar uma roda aí de convidados a partir de hoje. E hoje a gente começa com a Priscila, que é terapeuta do sítio também. Faz parte desse projeto, faz parte do sonho do Sítio Colibri, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os trabalhos que a Priscila faz nas terapias. Primeiro eu vou pedir para a Priscila então se apresentar. Bom dia, Pri. Bom dia, tudo bem? Estou muito feliz que tu está aqui hoje. Quero te agradecer muito por estar aqui no Chaves e no sítio. E eu quero que tu te apresente quem é a Pri, e aí depois a gente conversa sobre as terapias que tu faz e o que a gente vai fazer nesse lugar aqui. Tá bom. Bom dia, então, bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade, Márcia, por esse nosso projeto, por eu estar fazendo parte desse projeto junto contigo, junto com as outras meninas, trazendo muito mais daqui para frente. Eu sou Priscila Brits Amers, que sou terapeuta, trabalho com terapias energéticas. Hoje vamos falar sobre algumas, pontuar algumas. E para mim é gratificante estar aqui e quero colaborar com tudo isso cada vez mais. Então, Pri, tu trabalha com algumas terapias, né? E eu queria que tu citasse as terapias que tu trabalha, as terapias que tu vai atender aqui no sítio, e que tu me falasse um pouquinho de cada uma delas, para que as pessoas também conheçam o que a gente vai fazer aqui e como a gente pode ajudar a transformar a vida de quem chegar até a gente aqui no sítio, né? Isso. Eu primeiramente iniciei com o Reiki. Sou reikiana, trabalho com o Reiki, e a partir do Reiki eu vim fazendo outros cursos, agregando outras terapias, como, por exemplo, a radiestesia, mesa radiônica, quantiônica, cone hindu, que eu adoro muito trabalhar, e agrego todas essas terapias conforme com os blocos terapêuticos, através da avaliação, é claro. O Theta Healing, que é um dos últimos cursos que eu fiz, que eu tô achando assim fantástico. Para mim foi uma abertura enorme o Theta Healing. Então, dessas outras terapias, todas elas trabalham juntos, né? E o que a gente vai contribuir com o outro, com o próximo, com todos que a gente for atender, que todos vierem até aqui no sítio, ou que a gente for, né, alcançar, será com essas terapias energéticas e espirituais. E, Pri, essas terapias, elas são só presenciais ou elas podem ser feitas à distância? Todas elas podem ser feitas presencialmente e à distância. E à distância. Tá, eu queria que tu me falasse um pouquinho o que é o cone hindu, para que as pessoas também entendam. Acho que algumas pessoas já conhecem, né? Eu acho que é uma terapia até que é mais disseminada, mas eu queria que tu falasse um pouquinho do que é o cone hindu. Sim, o cone hindu é uma técnica, é uma ferramenta milenar, né? Veio muitos anos atrás, através da vela, né? Feito com cera de abelha, com um coninho algodão, que é um cone, bem ao formato de uma vela, que através deles a gente queima, né? Através do fogo, o elemento fogo, que acessa esses campos energéticos, tanto o corpo físico, mental, espiritual e os outros corpos. E ele faz esse trabalho de harmonização, limpeza, traz o equilíbrio, dores físicas, trabalha toda essa parte do campo energético e físico da pessoa. Ele é muito bom, ele é muito eficaz no tratamento, no equilíbrio dos chakras, na harmonização. Então, ele trabalha toda essa parte, né, da harmonização e equilíbrio do que a pessoa, né, vai trazer, o que ela precisa necessariamente naquele momento trabalhar. Pessoal, vocês estão ouvindo os galos, é porque a gente está num sítio, então vai ter um monte de barulho, um monte de animais, inclusive o nosso Bartolomeu, que foi batizado agora, ele está fazendo algumas participações aí, então não se preocupem. Está presente e querendo
Pri, e eu não sabia, antes de te conhecer e fazer, né, você vir para o sítio, que o Conindu ele pode ser feito à distância, né? Eu sempre achei que ele fosse feito só presencial. Isso é bem interessante, porque aí as pessoas têm mais acesso, né? Isso, é da mesma forma. Pelo seguinte, pelo energético. Como a gente faz, como eu faço, é através do testemunho. Através do testemunho, através da mesa, eu aplico na mesa, aplico na figura, né, no testemunho da própria pessoa. E como não tem limite de tempo e espaço, essa terapia, esse tratamento é da mesma forma. Não é necessário estar fisicamente, eu atendo aonde a pessoa estiver. E é eficaz, sim, muito eficaz. Muito interessante saber disso, porque a grande maioria das terapias que a gente faz, né, por ser energética e por entender esse modo quântico, a gente sabe que a gente consegue chegar a qualquer lugar, né? Não precisa necessariamente estar presente, né? Então achei bem interessante saber que o Cone Hindu, ele também é possível fazer à distância. Isso. Quanto ao Theta, eu queria que tu falasse do Theta, assim, porque eu já fiz algumas sessões e eu acho ele muito interessante, mas eu, de fato, não conheço o Theta em si, assim. Então eu queria que tu explicasse, até para as pessoas entenderem também o que é o Theta Healing, o que ele faz, o que ele proporciona, para que todo mundo também, como eu, que sou meia leiga no Theta, entenda um pouquinho, né? Sim. O Theta Healing é uma terapia. Ele é eu digo assim, quando eu cheguei até o Theta, quando eu tive a primeira experiência com o Theta Healing, eu me identifiquei pelo seguinte, que é assim, que eu vou trazer o mais simples, que é uma oração. Que é aquele momento da gente se conectar, da gente estar presente e ir até o Criador. É uma oração, é uma reza, é uma meditação conduzida que a gente vai passando por todas as camadas, porque hoje nós estamos em beta, né? A vibração, o mental da gente, a frequência beta, e dessa frequência beta, com a condução dessa meditação, a gente vai até a 7ª dimensão. E ali a gente tem nesse 7º plano, que eu digo, junto com o Criador, que é Deus, que é a luz, que é o divino. E ali, através dessa meditação, até nós chegarmos através dessa oração, que eu digo que é uma conexão, que a gente se permite se conectar com Deus, né, com o divino, com o Criador, como qualquer um pode chamar, né? Eu digo que não tem uma crença, mas é aquilo que você acredita. E ali, a partir de você estar ali, nesse plano, no 7º plano de existência, junto com o Criador, a gente pode trabalhar infinitas questões, situações, problemas, tratar, reprogramar, fazer os downloads, tanto de crenças, problemas emocionais, situações infinitas que alguém vai trazer, que a pessoa vai trazer para tratar. Então é uma meditação assim que eu digo que ela é que qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa, não existe idade, não existe empecilho algum, mas é aquela abertura para tratar internamente a questão emocional também, físico, crenças principalmente, mental, né? E a gente vai estar naquela frequência Theta, que é a frequência que a gente sai do nosso consciente e trabalha totalmente o inconsciente. E trata desde o passado, do futuro, o trato presente, e aí a gente pode acessar até mesmo a questão da espiritualidade, os anjos da guarda, os mentores, podemos fazer de vórtices energéticos, tudo que imaginar, leitura corporal, né, trata o corpo físico também, dores, é muito, muito lindo. Eu fiz algumas sessões de Theta o ano passado e eu acessei coisas muito incríveis, assim, eu realmente nunca tinha feito essa técnica e quando eu fiz, assim, eu me surpreendi, porque eu realmente entrei num estado
elevado de consciência, né? E acabei acessando coisas que foram extremamente importantes para mim, mas que eu jamais achei que eu conseguiria daquele fato, assim, daquela forma, né? Então, para mim foi um reset em muita coisa, em alguns traumas, em algumas relações que me causavam uma certa dor, uma certa tensão. O Theta me trouxe uma resposta e um alívio, né, para essas questões. Então, para mim, realmente foi um restart ali daquele momento para frente, para seguir em alguns processos, né? Que a gente trabalha muito com processos aqui, a gente não é advogado, né? Mas a gente está sempre com processos. E foi muito importante, assim. E eu acho que as pessoas acabam não conhecendo as terapias holísticas, né? Elas acabam não entendendo e não sabendo o que são as terapias energéticas, holísticas, integrativas, enfim, né? Do jeito que a gente quiser chamar. Isso. Mas se as pessoas soubessem a diferença que faz na vida da pessoa, né? A diferença que faz na caminhada, e para ti se entender, se autoconhecer, né? Autoconhecimento, né, Márcia? Se permitir se autoconhecer. E a gente falava antes, né, nos bastidores, quando tu chegou aqui, que a gente precisa se permitir, né? A gente precisa se autoconhecer. Daqui a pouco tem alguém do lado da gente fazendo, mas a gente não consegue ainda entender que pra gente aquilo vai ser importante, né? Até eu ia te trazer agora, que eu tive uma experiência agora semana passada, de uma pessoa próxima, que ela disse que, Priscila, eu não tenho problema. Simplesmente eu não preciso de terapia, eu não preciso me permitir, porque eu não tenho problema. E eu digo, mas não, você não precisa ter um problema. E graças a Deus que não tem. Que não tem. Mas é uma forma, assim, de que você pode se abrir para algo melhor ainda, sabe? Porque as oportunidades têm, mas claro que não é que todo mundo tem que estar lá no fundo do poço com o problema ou com a doença, né, Márcia? E sim, estar vivendo com a gente tem a cultura, né, de que a gente precisa buscar uma terapia quando a gente está no fundo do poço, né? Só que o fundo do poço é o fundo mesmo, né? E vai ser um momento muito mais difícil de você buscar uma terapia, de você buscar uma ajuda, do que se você buscasse antes, né? Se tratar antes. Eu não conheço a pessoa que falou contigo, mas eu não acredito que ninguém tenha problemas e que todo mundo tenha essa vida perfeita, né? A gente sempre tem alguma questão a tratar, a gente sempre tem alguma questão a curar, a gente sempre tem um trauma a melhorar. Né? E essas coisas fazem com que a gente melhore, né? E eu acredito que muito as terapias, elas te trazem essa melhora não só para você, mas para o todo, né? Para todas as pessoas que estão à tua volta. Então, eu acredito muito que a partir do momento em que você começa a se tratar, as pessoas à tua volta vão conseguir ver a tua melhora. Reflete. E né? Aí vai refletir, né? Isso. Mas, que nem a gente estava conversando antes, é uma questão também de querer, né? Uma questão das pessoas entenderem que elas precisam. É uma visão e sair a zona do conforto, de que tá tudo bem. Exatamente. Né? Tá tudo bem porque tá tudo igual. Qual é a questão? Qual é o ruim? Por quê? Piorar não vai. Só vai melhorar. A gente acabou não conversando nos últimos dias, mas eu te pedi para fazer uma avaliação, né, de uma pessoa que tinha me procurado. Sim. Com alguns problemas, e ela me contou aqueles problemas, né? Pontuou, assim, os problemas que ela tinha.
E aí, quando tu fez a avaliação, tu trouxe tipo um dossiê da pessoa, né? Tu trouxe um dossiê que tu, na tua avaliação com a mesa e tal, tu viu. Eu queria te perguntar como é que tu trabalha com as mesas para trazer aquele dossiê todo que, se a pessoa tivesse continuado, eu acho que ela não continuaria depois do dossiê, porque você praticamente leu a alma dela ali, né? Até eu acho engraçado, eu tô rindo por isso, porque eu me transformo num FBI, porque eu investigo através das mesas, né? Com o pêndulo, através dos biômetros, eu faço uma investigação desde a criança ou até mesmo de vidas passadas. E vem vindo, isso é muito intuitivo, porque tem vários campos que eu posso investigar, mas aquele momento ali, quando eu acesso, né, através do testemunho da pessoa, eu vou investigando e vou me intuindo, e as coisas vão vindo. Tanto é que quando eu repassei, até eu estava surpreendida, porque até onde eu cheguei com aquela pessoa. Okay? Mas é assim, a gente abre todo o campo e vai aparecendo as questões, os processos, as dificuldades, o que precisa ser tratado e trabalhado, né? E é através não só da técnica, né, mas é muito espiritual, né? É muito espiritual. É muito intuitivo, né? Na verdade, todos os nossos trabalhos, eles são muito espirituais e muito intuitivos, né? Mas o que me chamou a atenção naquele dia, assim, óbvio que a pessoa não deu sequência, até porque ela não estava com vontade de se melhorar, preparada, né? Ela não estava, ela tinha uma curiosidade, mas a partir do momento em que foi necessário que ela fizesse o movimento da cura, né? Porque não é a gente que vai fazer. Precisa olhar, né? A pessoa tem que, né? Ela vai ter que querer se olhar e vai ter que querer curar. E então, na minha conversa com ela foi muito interessante, porque tu me trouxe muita coisa do que ela me disse. E eu não tinha te passado o que ela tinha me dito. E você me trouxe muita coisa. Então, eu não consegui passar para ela porque ela fugiu. Ela fugiu do processo, né? Ela fugiu dela mesma. Então, trazer assim para as pessoas o quanto é completo, né? Esse tratamento com as mesas, com o Theta, com o Conindu, são tratamentos assim muito, muito importantes, né? Eu acredito que até seja cada sessão dessa seja equivalente a 5 terapias num psicólogo, né? Até mesmo a gente precisa ter um cuidado nessa parte da gente repassar para a pessoa. Eu tenho muito cuidado sobre isso. De alguma forma, de chegar a alguns pontos. Então, eu tenho muito cuidado sobre isso. Então, aos pouquinhos, até não é o processo. Então, a gente vai acessando as camadas, que a gente diz, né? Todas aquelas camadas com cuidado, no tempo da pessoa, para a gente não piorar. Porque se a gente vai mexer, bagunçar, aquela água suja só vai piorar. Então, a gente tem que ter um cuidado. Então, passa aos pouquinhos para que ela também aceite olhar para aquilo que está machucando, para aquilo que realmente está sendo a questão dela, né? E a gente vai acessar coisas assim que a gente nem... Não é que eu não imagino, que ela não imagina. Vai vir. Então, tem que ter um cuidado. E eu tenho muito cuidado sobre isso, de não machucar, de não piorar, ter todo um acolhimento, ter um olhar cuidadoso com essa pessoa, né? Com as questões que vai ser apresentada, com o que vai ser trabalhado, tratado. Então, aos pouquinhos. Porque tu se permitir ou tu querer se tratar e olhar para aquilo ali é uma coisa. Mas o tempo que ela tá para que aquilo ali seja realmente curado, Márcia, a gente tem que ter um trabalho bem minucioso com cuidado. E com amor, né? E com amor. De todo amor. Eu acho que a gente vai depois continuar o nosso papo. E tem muita coisa. E tem muita coisa. A gente vai continuar o nosso papo. Então a gente vai fazer uma pausa aqui, né? Porque tu volta no próximo episódio do Chaves para o Despertar. E para a gente continuar essa conversa. Sim. Para que as pessoas entendam
e tenham a vontade, né, de se olhar, de se curar. Então, Pri, a gente vai ter muita coisa para conversar ainda. Eu quero te agradecer por ter estado comigo aqui, por ter aceito o convite, não só para o Chaves para o Despertar, mas por ter abraçado essa ideia e esse sonho desse sítio, que eu acredito que vai transformar muitas e muitas vidas. E quero deixar o convite para uma próxima oportunidade que a gente converse, né? E se alguém tiver alguma coisa, alguma pergunta, alguma dúvida, que nos envie, né? Pelos Instagrams, pelo YouTube. E a gente deixa aqui, então, o convite para que todo mundo conheça as terapias no Sítio Colibri, para que todo mundo conheça as terapias que a Priscila faz e que são extremamente leituras da alma. Então eu agradeço a todos e espero vocês no próximo episódio. Venham comigo nessa jornada linda de transformação, assistindo, participando, dando seu feedback e interagindo comigo neste canal e nos nossos Instagrams. Chaves para o Despertar, Márcia Dalquiavon e a nossa mais linda novidade, o Sítio Colibri 2025.